Alô, som. Romanos capítulo 9. O tema da nossa aula é eleição, você sabe. Só que hoje é parte 3. É eleição, parte de número 3. E o título eu coloquei: a eleição é um ato soberano de Deus. Eleição, parte 3, Romanos capítulo 9. A eleição é um ato soberano de Deus. Romanos capítulo 9 diz assim, ó: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. 5. Das quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Curva sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nesta hora, nesta noite, nós repreendemos toda a obra do diabo, toda a seta do inimigo, tudo que ele coloca para tentar tirar a atenção dos teus filhos, que venham a compreender perfeitamente a tua palavra, a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Bem, você pode perceber que nós lemos aqui um texto, é mais um texto que fala de Israel, porque o tema todinho da eleição vai sempre partir de Israel. Paulo, ele fala a respeito do povo de Israel, que foi o povo eleito. Você tem duas alianças, você tem a antiga e a nova aliança. Nós não vivemos na antiga, nós vivemos na nova aliança, que é chamada a graça. Mas ele começa falando, percebe? Ele está falando a respeito do povo dele, está falando a respeito de Israel, que é o povo antigo, da antiga aliança, separado. E ele diz mais aqui na frente, ó, no 4, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, e a glória, e os concertos, e a lei, e o culto, e as promessas. O que isso significa? Tudo veio através de Israel. Todas as chamadas foram feitas através de Israel, todos os pactos foram feitos através de Israel, todas as alianças, todo o sistema gira em torno de Israel. Por quê? Porque Israel foi o povo eleito de Deus, o povo escolhido de Deus. Aí no versículo 5 ele diz assim: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo. Porque Cristo, ele é pela sua natureza israelita, pela sua natureza ele é judeu, porque ele é da tribo de Judá. Aí diz assim: o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Aí entra aquele lado. Qual é o ponto que nós queremos aqui? A eleição, você já sabe, ela é feita dentro da predestinação, né? Então todos aqueles que são de Deus, eles são predestinados a Deus. E você já sabe por quê? Porque já nasceu com a natureza divina. Já os que não são de Deus, porque teve aquela parte da mistura, da contaminação, então eles debandam para o lado negativo, certo? Agora, falando do lado positivo, você tem aqueles que são de Deus, mas não são eleitos de Deus. Eles são de Deus na natureza, mas não são eleitos no sentido como você e como eu. Eles nunca entendem as coisas de Deus. Eles sempre vão permanecer afastados de Deus. E aí você vai falar: mas peraí, então quer dizer que o povo de Israel é um povo de Deus? É. Se você pegar atualmente hoje, o povo de Israel não foi eleito. O povo de Israel foi eleito na antiga aliança. O povo de Deus eleito agora é a igreja. Você faz parte da igreja. Eu faço parte da igreja, nós fazemos parte da igreja. Mas Israel não é o povo de Deus?
Não é a menina dos olhos de Deus? E por que Israel não está servindo a Deus da forma correta? Porque Israel não foi eleito pela graça. Israel foi eleito pela lei. Então, automaticamente, quando nós lemos isso aqui com Paulo, Paulo estava querendo mostrar o seguinte: Deus, ele operou no meio dos israelitas e Deus opera no meio da igreja. E nós fazemos parte da igreja. Mas quando nós somos eleitos, nós fomos eleitos para ser o povo que adora a Deus na terra. Como é que era o povo antigo, não era Israel? Por que Israel foi eleito? Ou para quê? Para ser um povo diferente, um povo que adorava a Deus na terra. Por que a igreja hoje foi eleita? Para ser um povo diferente, um povo que adora a Deus na terra. Então a diferença está bem aí clara. A natureza é a predestinação, a chamada é a eleição. E Deus só elege dentro daqueles que são, por Ele, automaticamente predestinados, e isso desde antes da fundação do mundo. Mas aqui fala mais, olha no versículo 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são o quê? Israelitas. Sabe o que isso aqui significa? Nem todos aqueles que nasceram em Israel, eles eram servos de Deus. Você sabe que Jesus teve confronto com eles. Ele falou na cara deles: vocês dizem que são de Deus, mas o pai de vocês é quem? É o diabo. Por que Jesus falou aquilo para eles? Porque eles estavam em Israel, mas eles não eram de Israel. Como você vai ter pessoas que vão estar na igreja, mas não fazem parte da igreja. Elas podem estar até no meio do rebanho, mas se forem filhos do diabo, elas só vão semear o quê? A contenda, a divisão, a briga, a confusão, não é? A mentira, falsas doutrinas. Aí você começa a entender: estou entendendo. Quer dizer que no meio do povo de Deus tem um grupo? Tem porque sempre o diabo infiltra a turma dele no meio. A turma do diabo, ela contraria você, ela contraria o sistema de Deus. E ela está na igreja, ela está na igreja. Porque na igreja você tem heresia, você tem feitiçaria, você tem idolatria. Quem é que enfia isso na igreja? É o Espírito Santo? É Deus? É Jesus? Então quem é que enfia essas porcarias dentro da igreja? O diabo. Mas enfia através de quem? Dos filhos dele. Consegue perceber? Nem todo que está em Israel é israelita. Nem todo que está na igreja é automaticamente escolhido de Deus. Tem um grupo chamado de o satanismo, eu acho que vocês já ouviram falar. Os satanistas, eles infiltram elementos dentro das igrejas. Não uma igrejinha que nem essa aqui não. Ministérios grandes, eles infiltram os caras, os camaradas espalham a doutrina deles, depois que aquela porcalhada espalha dentro do rebanho, aí contamina o cara, sai fora. Você tem muito disso por aí. Você tem dentro da igreja de Cristo, você tem a contaminação, mas ela não vem de Deus, ela não vem de Jesus, ela não vem do Espírito Santo, ela vem do diabo que infiltra esse sistema. Vou pegar aqui um modelo rapidinho para você entender. Dentro de Israel, você tinha elementos que eram contrários à lei de Deus, e eles prejudicavam a lei de Deus. Por isso, quando Jesus chegou, ele bateu de frente com o sistema. Hoje você tem a mesma coisa na igreja. Os filhos do diabo, eles introduzem essas coisas, aí os filhos de Deus deixam de fazer o certo e vão para o errado. Eu vou jogar um aqui, só uma, que é uma das mais famosas de todas. Foi o famoso G12, que eu posso falar tranquilo, que eu não estou em seminário. Se a censura me barrar, pode barrar à vontade. O G12 foi uma arma do diabo, que arrebentou com uma grande parte da igreja. O que teve de igrejas batistas que foram bombardeadas com o G12, e elas foram divididas, foi uma confusão geral, rebanho espalhado. Aí eu te pergunto, Deus é Deus de confusão? Não. Divide? Não. Quem é que rouba, mata e destrói? Não é o diabo? Aí você vai entender, nem todos que estão em Israel são israelitas. Nem todos que entram na igreja são automaticamente da igreja.
porque o diabo infiltra para automaticamente desviar. Eu poderia falar mais de um monte de coisas aqui. Botei o G12, que é o mais famoso. Mas existem várias doutrinas que você vê. E se você bobear, tu começa a fazer também. Porque todo mundo faz. Ah, todo mundo faz, eu vou fazer também. E você entra aos pouquinhos. E o negócio é avultoso, hein? Não pense que essas coisas, a gente pensa assim, ah, tudo que é do diabo é feio, é pequeno. Não. Tudo que é do diabo é grande, é agradável e chama muita atenção. Por isso que leva um monte de gente. Como Satanás, quando caiu, a Bíblia diz que a cauda dele levou 1/3 das estrelas do céu. Da mesma forma ele faz hoje. Aí você vai falar, meu irmão, então como é que isso funciona? Quer dizer que se eu tiver um sistema desse, que tiver uma heresia dessa, o que vai acontecer comigo? Você vai ser de Deus da mesma forma. Você lembra por quê? Você já é predestinado. Esse que é o detalhe. Você é predestinado. Então, ó, de Deus tu é. Só que o diabo, ele quer estragar a vida do camarada. Ele quer que você passe na terra uma vida miserável e emporcalhada. Aí você fala, ah, então quer dizer que se esse movimento pegou, mesmo eu tendo participado dele, eu não perdi a minha natureza? Não, porque nós somos de Deus. Mas se você não é somente predestinado, você é eleito também, você vai entender que o eleito, ele tem uma maior responsabilidade. Porque o eleito, ele tem que ficar esperto para não ser levado por vento de doutrina. Aí é que entra o dano. Se eu sou eleito, eu sou eleito de Deus, e eu não prestar atenção, o vento da doutrina me leva, e eu vou passar a fazer aquilo que não agrada a Deus, achando que estou agradando. É o que você vai ver por aí a rodo. Aí você fala, peraí, então vou entender agora. Eu sou predestinado e eleito, mas posso fazer besteira? A toda hora. A todo momento nós podemos fazer besteira. É simplesmente você tirar o teu ouvido da voz de Deus. Aí você vai entender que o diabo infiltra, semeia a confusão e vaza. Aí ele faz os eleitos viverem uma vida abaixo do nível que deveriam viver. É isso que Paulo falou até aqui no versículo 6. Pergunta ao teu irmão se ele entendeu até aqui. Porque eu ainda não entrei no principal não, hein? O principal vai entrar agora. Veja bem. Versículo 7. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Olha lá, vamos entender. Não estamos falando de predestinação, hein? Estamos falando de eleição. Abraão era homem de Deus? Era ou não era? Sim, era. Teve quantos filhos? Vários. Teve Isaac, Ismael, mais uma montoeira depois, com a Quetura. Mas quem foi o filho eleito? Isaac. Então, o povo eleito de Deus era o povo de Israel pela descendência de Isaac. Mas os outros não. Os outros eram descendência de Abraão. Se eram descendência de Abraão, automaticamente eram predestinados de Deus, mas não foram eleitos por Deus. Aí aqui Paulo, ele está tratando em cima da carne e do espírito. Não são filhos da promessa, ou seja, não são eleitos de Deus, os que nascem pela carne, mas os que nasceram pelo espírito, os que nasceram pela promessa de Deus, a Abraão, que passou a Isaque e foi para Jacó. E aí é onde o negócio vai começar a apertar, porque Jacó teve um irmão, você sabe, que foi o Esaú, e deu problema ali. Olha comigo agora no versículo de número 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. A promessa de Deus foi a Abraão. Falou: Abraão, em ti será chamada a minha descendência, o meu povo. Era filho de Abraão com quem? Sara.
Sara era estéril, lembra? Mas depois teve a outra, que foi a mulher do Isaac, que era estéril também. Você conhece um pouquinho de Bíblia, tu sabe da história, não é? Rebeca veio lá de cima para casar com Isaac aqui. Por acaso? Não é por acaso. Aquilo tudo ali é traçado. Pô. Por isso que a pessoa tem que entender que Deus ele já tem um traçado já. Quando foi o Eliezer, já tinha lá a Rebeca que ia voltar para casar com Isaac, para ter o Jacó, para o Jacó depois ir para lá, casar com Raquel, e aquela confusão toda. Nada na Bíblia é por acaso. Quando nós começamos a entender a trajetória divina, aí todas as coisas começam a ficar mais fáceis na compreensão. A gente vai, quando a gente nasce no Evangelho, né, é muita informação, uma confusão danada, e eles não explicam, não é? E aí não explica e vai mandando brasa em cima de um monte de coisa, aí a tua cabeça fica doida. Quando você olha do jeito certo, não tem confusão. Você percebe que Deus chamou Abraão, chamou Isaac, chamou Jacó. Só que vai ter um problema nesse caminho, que é justamente em Rebeca 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, olha lá, quem não havia nascido? Jacó e Esaú. Ainda não tinham feito nem bem, nem mal. Aí tu fala assim, meu Deus, mas como pode isso? Se eles ainda não tinham nascido, um não tinha feito nem o bem, nem o mal, como é que Deus escolhe? Porque Deus, ele sabe quem eu sou. Você não sabe o que você vai fazer daqui a 10 anos, se você estiver na terra. Deus sabe. Deus sabe se eu vou errar, se eu vou acertar, Deus sabe tudo. Então, quando a eleição aconteceu, é porque Deus sabia quem seria Jacó e quem seria Esaú. Olha o que está escrito aqui no parênteses. Ó. Para que o propósito de Deus, vírgula, segundo o quê? Ó? Segundo a eleição. Vou repetir, hein? Para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Vou perguntar uma coisa, vocês só falam sim ou não. É difícil de entender isso aqui? Sim ou não? É difícil de entender? Não, né? E por que o pessoal faz uma salada doida? Por que será que faz? Aí eu vou botar isso aí, é capeta, meu irmão. O diabo, ele vive de atrapalhar o entendimento da pessoa. Então ele não quer o crente entendendo. Ele não quer o crente entendendo. Mas a palavra de Deus ela é tão fácil, mas tão fácil. Olha o que está dizendo aqui. Que antes que eles viessem ao mundo, para que o propósito de Deus, que é segundo a eleição, acontecesse, diz mais, não por causa de obras. O que são obras? Aquilo que a pessoa vem a fazer. Deus não escolheu a Jacó, porque o Jacó fez isso e aquilo, levou, trouxe, não. Deus chamou Jacó, escolheu Jacó antes dele vir ao mundo. É aí onde você pega a turma do Tabajara que ele não entende. Como é que o cara deu tanto balão, tanto treco errado que o cara fez, e mesmo assim Deus foi fiel a ele? Porque a eleição não depende da tua falha, depende da chamada divina. Porque o homem pode falhar, mas Deus é que conserta o homem. É aí que a pessoa tem que entender. Se fosse pelas obras, ele seria reprovado. Mas como foi antes de vir ao mundo, como é que você vai tirar? É igual aquela história que você deve conhecer do Davi. Pô, mas Davi fez isso, Davi fez aquilo, e Davi não sei mais o quê, e ele era o queridinho de Deus. Ué, o que eu vou fazer se Deus gostava de Davi? Tu vai bater de frente com Deus? Chega lá e vai lá. Quando chegar lá no céu, fala assim, eu quero audiência com Deus. Vai lá e bate na porta dele. Deus, eu quero... Vai lá, reclama com ele. Reclama com ele. Porque o que você entende é que Deus, ele é soberano e ele faz o que ele quer e que ele bem entende. Ninguém pode questionar a Deus. Ah, mas eu não acho legal. Também tem coisa que eu não acho legal, mas eu tenho que acatar. Está escrito. Quando a gente começa a ler a Bíblia, né, chega naquelas coisas de sacrifício, purificação, a gente, pô, mas que maldade, a mulher coitadinha, não sei mais o quê, olha o animal coitadinho, morto, eu vou me meter, Deus deixou, eu vou me meter. É aí que entra a questão, e é aí que mora também o perigo. Sabe qual é o perigo? O perigo da transgressão. Nós transgredimos quando nós questionamos as ordenanças de Deus. Eu posso não entender todas as coisas, mas eu tenho que acatá-las fielmente, porque Deus falou. Aqui está dizendo, ó,
antes que viesse ao mundo, não pelas obras, mas por aquele que chama. E quem chama é Deus. Olha no 12. Foi-lhe dito a ela, a Rebeca, hein? O maior servirá o... Isso aqui é uma coisa de doido. Tem gente que não gosta nem de ler esses capítulos aqui. Ó, capítulo 8, 9 e 10. Tem gente que nem lê. Porque ele fica aqui agarrado, dá um furdunço nele. Aí ele fala, não, gente, isso aí está falando para Israel, para Israel. Ele fala logo assim. É para Israel, não é para a igreja não. Então, legal, para Israel, eu sei que é para Israel. Mas Paulo está falando de Israel para mostrar como é o plano da igreja. Vai ficar na mesma. A Bíblia, ela está falando do povo de Deus. Ela não está falando de uma parcela do povo de Deus. Aqui ele fala, ó, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci. Que maldade, não é? Não é maldade? Deus amou Jacó, aborreceu Esaú. Mas como pode? O Esaú era o mais velho. O Esaú, ele veio primeiro, o outro veio agarrado no calcanhar dele. Mas Deus sabia que o Jacó era mais responsável do que Esaú. Deus sabia que Jacó faria a vontade dele, que Esaú não faria. A caminhada de Jacó e de Esaú na terra vão mostrar. O Jacó, ele batalhou de várias formas. Tanto é que quando ele lutou com o anjo, o que Deus falou para ele? Tu lutaste com os homens e com Deus e prevaleceste. Foi um lutador. Foi um homem que desde a barriga ele já lutava para conquistar o espaço dele. E o Esaú não estava nem aí. O negócio de Esaú era brincadeira, era cair na gandaia, casar com as mulheres que eram proibidas. Fazia. Aí tu vai falar assim, Jacó era de Deus? Sim. Esaú era de Deus? Sim também. Mas quem que Deus escolheu? Jacó. Os dois são predestinados, mas só Jacó que foi eleito. Fala, irmão, tem que aprender isso aí. Fala para ele, ó, você tem que aprender isso aí. Hoje vai ter um negócio aí, hein? Vai sair uma enquete aí do GPS, está ali já. Ó. Vou pegar o pessoal na turma aí, que eu quero saber se vocês aprenderam ou não aprenderam esse negócio da predestinação. Pensa que vamos dar calça riada? Estão muito enganados, hein? Olha só, 14. Que diremos, pois? Que há injustiça de Deus, da parte de Deus? Ó, eu não digo isso. De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, olha, esse aqui também é outro, hein? Compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Ó, e aí? Vai dormir com uma dessa. É Deus falando, eu tenho misericórdia de quem eu quero, e não tenho de quem eu não quero. E pronto. E quem vai bater de frente comigo? E agora, como é que fica? Quem vai questionar a Deus? Ninguém, irmão. Ninguém questiona a Deus. Mas essa aula que Paulo está dando aqui, Paulo que eu falo no eu, esse Paulo aqui, ele está falando com gente que entende. Ele está falando com gente que lia e compreendia. Como Deus quer que você leia e compreenda também. Que você deve entender que a eleição, ela não está tirando elemento, certo? Do inferno. A eleição está trabalhando dentro do elemento que já pertence a ele. Tem gente que fala assim, ih, coitado do Esaú. Eu já vi muito isso, né? Foi para o inferno. Coitado de Salomão, foi para o inferno. Coitado de Sansão, foi... Engraçado, os caras estão tudo na galeria da fé, lá no Hebreus 11. Eu não sei como eles conseguem botar esses caras no inferno. Mas porque eles não conseguem compreender a diferença que existe entre eleição, predestinação e, negativamente falando, predestinação também. Os erros de Sansão, os erros de Salomão, os erros de Davi, não os tiraram de Deus. Eles simplesmente fizeram com que eles perdessem a pontuação na trajetória divina. Vê se você pega aqui uma coisa rapidinho. Conhece o Sansão? Já leu a história de Sansão? Problemático, não é? Era um homem cheio de virtude de Deus, mas todo problemático. Morreu cedo, não morreu? Mas ele não deixou de ser de Deus. Ele morreu cedo porque fazia besteira. Como você e eu também morreremos cedo se nós não fizermos da forma que Deus está mandando.
Eu cansei de avisar meia dúzia de crentes aí. Teve uma época que me chamavam de papa defunto, não foi? Tem uma época que eu me chamava de papa defunto. Que era só, eu não tinha culpa. Eu falava para os camaradas, olha, você passa a fazer o de Deus, senão não vai demorar muito, Deus vai puxar. E puxou um bocado mesmo. E os caras davam calote, roubavam diesel. E eu falava, gente, para de brincar com Deus. É o que eu falo sempre aqui. É melhor tu sumir logo, vazar, do que tu ficar brincando. Uma hora dessa daí, Deus joga uma tocha em cima do cara. Aí fala, ai meu, olha, é melhor não conhecer do que conhecer errar. Deus vai ter mais misericórdia do cara lá de fora, que está na barraca, bebendo, na confusão, porque ele não sabe de nada. E você sabe. Eu sei. Então, quando nós conhecemos, nós devemos ter mais responsabilidade e fazermos da melhor maneira possível. Volto para o Sansão. Tinha virtude? Tinha. Era eleito? Foi eleito, muito eleito. Ele foi levantado para matar filisteu. Levantado para matar gigante. Porque sabe que o gigante, o cara tinha uma força fora do comum. O Sansão pegava um boneco daquele, girava o cara e quebrava em 3 pedaços. Ele matou 1000 de uma vez só. Podia viver muitos anos, não podia? Mas a vida dele foi abreviada porque ele era um eleito que não guardou sua eleição. Vou te dar um exemplo. Esse eu posso falar que a censura não me corta. Presidente Collor de Mello, a maioria aqui conhece. Um baita de um presidente bonito, pintoso, cheio de gracinha. Na época eu estava no quartel, deu uma lascada no militar, né? Deu uma lascada no militar daquela época, mexeu na caderneta, passou a mão em todo mundo, mas pegaram o cambalacho dele. O que aconteceu com o presidente? Impeachment. Foi bicado. Cuidado, nós também somos alvos de impeachment. Quando nós não praticamos o que Deus preparou para nós, nós podemos a qualquer momento, e não tem votação de ninguém não, hein? Porque lá pelo menos tem o Senado, pode contratar um cara dali, não, um senador, um deputado. Não, aqui não tem não. Quando cai na mão de Deus, o reino da coisa cai na mão de quem? Está lá, né? Hebreus 10, 31. E foi Sansão, dançou por causa de Salomão, dançou por causa disso. Deixaram de ser de Deus? Não. Mas falharam na eleição. A falha na eleição gera o quê? Gera tribulação na vida da pessoa. Vamos ler mais um bocadinho, ó? Daqui a pouco a hora está indo embora. Aí diz assim no 16. Assim, pois, isto não depende do que quer. Olha aqui. Nem do que corre. Mas de Deus que se compadece. Então não depende de mim. Não depende de você. Depende de Deus. Porque diz a Escritura a Faraó. Olha, essa aqui também é outra. Que lá no começo, quando a pessoa começa a estudar a Bíblia, a maioria dos crentes não lê Bíblia. Tu sabe disso? E já é problema mesmo, é problema generalizado. Ele já não lê. Então ele não lê, e quando lê não entende. Aí eles ficam naquele, mas que droga é essa? Por que Deus endurecia o coração de Faraó? Né? Aí você não pode falar diretamente, né? Porque aí, para chegar a esse nível de entendimento, quer mais desenvolvimento. Aí como o camarada chega fresquinho, você não pode entrar direto no assunto, que é mole de explicar para o cara. Mas eles ficam sem entender. Peraí, por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque endureceu, está aqui. A pessoa fica, não estou entendendo. Ué, o camarada era para mandar o povo sair, não saía. Por que Deus endurecia o coração? Porque Deus trabalha com predestinação, com eleição e com a soberania dele. Então aqui diz a Faraó, para isto mesmo te levantei, aqui, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O que isso aqui está mostrando para mim e para você? Faraó era um elemento marcado para ser usado negativamente por Deus. Ele falou, Faraó, você vai existir, eu vou trabalhar em você, vou humilhar você, vou pisar você, para que todo mundo veja o meu grande poder em você. E aí fala assim, mas como era isso? Poder de Deus. Por isso que ele falou para o Faraó, para isso mesmo eu te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Faraó poderia sair da mão de Deus? Não. Somente Deus tem poder para fazer ou não fazer. Lá em Provérbios 16, tem um texto, o texto diz assim, Deus fez todas as coisas para os seus devidos fins, e até o ímpio para o dia mau.
Quem é arminiano, ele não gosta disso. Ele fala, não, mas ele pode deixar de ser ímpio a qualquer momento. Também concordo. Se ele for um filho de Deus fazendo besteira, aí ele pode parar de fazer besteira e passar para o lado positivo. Mas se ele for do lado de lá, não para. É o caso de Faraó. Faraó já era descendente de Cão. Faraó já era egípcio. E os egípcios eram ramificação deles. E eles eram contrários ao povo de Deus. O que os egípcios fizeram com Israel? Escravizaram, mataram, castigaram, fizeram amassar barro, porque o Egito era a prefiguração de Satanás e seus filhos, sufocando o povo de Deus dentro do Egito. O que Deus fez? Levantou Moisés, Moisés libertou o povo e tirou de lá. E o faraó? Faraó representava o diabo, Moisés representava Deus. Quem prevaleceu? Moisés. Porque Moisés era o representante de Deus contra o representante do filho do diabo. Quer mais um? Herodes, que mandou matar as crianças. Quer mais outro? Aquele Amã, o mau Amã lá da história de Esther. Quer mais outro? Não precisa ir para longe não. O Hitler, 1930 e pouco, 40. É capeta puro. São elementos predestinados do diabo. Esses elementos, eles nasceram para se opor ao povo de Deus. E eles existem, eles estão por aí. Só que eles não podem dominar 100% até o arrebatamento. Mas quando acontecer o arrebatamento da igreja, aí nós teremos o quê? Aí nós teremos o diabo dominando legal na terra. Por enquanto tem o Espírito Santo. Com o Espírito Santo ele não pode. A gente fala, cuidado, hein? O arrebatamento vai levar, mas quantos crentes vão ficar? Um montão. E eu sempre falo, eu não quero ficar. E você, se não quer ficar também, valoriza a eleição. Porque quando não se valoriza a eleição, a porca torce o rabo. Tem os espertos fazendo, besteira, Jesus só vai voltar daqui a um tempão. Mas Jesus volta para mim na hora que eu morro. Se eu morrer agora, ele já voltou naquela hora para mim. A pessoa tem que entender. Tem gente que, eu sou novo, quando eu ficar lá com uns 40, 50 anos, aí eu faço direitinho, vai, 40, 50 anos, te dá um trimbulum aí no meio do caminho, aí tu não sabe, e aí, como é que vai ficar? Jesus volta para nós no momento em que nós morremos, cara. Porque quem morre e quem for arrebatado, ambos vão se juntar onde? Nos céus. Então não entra nessa não, isso é truque do capeta para deixar o crente de bobeira. E o cara vai deixando o tempo passar e quando ele menos esperar, o negócio acontece. Mas olha aqui, 18. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Isso é Deus. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem resiste à sua vontade? Aí é aquela grande pergunta. Pergunte-se a si mesmo, quem pode resistir à vontade de Deus? Ninguém. Se eu estou aqui hoje, é pela vontade soberana dele. Agora, você tem que dividir, tem duas situações. Você tem o que é vontade absoluta de Deus, o que é vontade relativa de Deus e o que é vontade circunstancial de Deus. Não entendi nada, você vai entender agora. Quando Deus tem a vontade absoluta na vida de uma pessoa, essa pessoa ela cumpre aquilo, não porque ela mesmo queira, mas porque ela tem que estar ali, como Moisés. Moisés não tinha como fugir. Mas quando vai descendo de escala, aí ele já dá uma certa liberdade, para justamente que a pessoa ela escolha entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. É aí que eu te falo, é essa que tem que tomar cuidado. Eu tenho uma vontade absoluta de Deus sobre a minha vida, mas eu tenho uma vontade relativa e uma circunstancial. Hoje, quarta-feira, dia 21 de dezembro de 2011, essa hora aqui é uma vontade circunstancial, que eu estou ligado a uma circunstância. O tempo está quente, tem ventilador, tem um determinado número de pessoas, isso é uma circunstância. O que é relativo já vai além do dia de hoje, e o que é absoluto vai para todos os dias de Deus sobre a minha vida. Deu para pegar? Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que é circunstancial, porque é aquilo que te tira da vontade de Deus, é aquilo que te coloca para o lado negativo. E quando nós saímos da vontade dele, nós erramos por não fazermos aquilo que ele manda. Então aqui, quem resiste à sua vontade? Ninguém. Jonas tentou, não conseguiu. Moisés tentou, não conseguiu. Jeremias tentou, não conseguiu. Agora uma coisa eu te digo, no dia que ele deixar,
é porque ele está querendo que o cara frita na gordura. Que às vezes a gente tenta, e ele fala assim, não, meu filho, não faça, meu filho, não faça. Aí chega uma hora que vai, então já que tu quer, então toma isso aí e vai fazer. É a parábola do filho pródigo, né? O camarada que iria, encheu a sacola do pai, pai me dá a herança, pai me dá a herança. Fala, então toma aí, meu filho, vai. Não foi? Sabe a história, né? Foi, arrebentou o dinheiro todinho, então depois voltou, não foi? Mas ele voltou, não voltou? Voltou todo arrebentado. É aquilo que a gente sempre fala. Se você não valoriza a eleição, chega uma hora que Deus ele permite que alguma coisa aconteça para você experimentar o ardor do mal e você volta. Vai voltar, com certeza vai voltar. Mas é melhor prevenir do que remediar, não é? Já diz o ditado. Melhor permanecer sempre servindo da melhor maneira do que comprar barulho para épocas futuras. Olha o que diz aqui, ó, 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas aqui? Porventura a coisa formada dirá o que formou? Aqui. Por que me fizestes assim? Tem uns que querem fazer, Deus, tu é obrigado a fazer, Deus, já viu? Vai lá, Deus, tu é obrigado, se tu não fizer eu vou rasgar a Bíblia hoje, Deus. Senão eu vou derrubar tudo hoje, Deus, é o último dia. Engraçado, mas aqui está dizendo, porventura pode, olha aqui, a massa falar com o oleiro? Quem é que manda no negócio? Quem manda é Deus. É Ele que dá a forma, é Ele que faz, é Ele quem capacita, ó. E que direis a se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência o quê? Os vasos da ira preparados para... eu não escrevi isso, está escrito aqui, não tenho culpa. Eu acho que está escrito aqui, né? Vasos da ira preparados para a perdição. Bom, não vou tentar mexer na Bíblia não, está escrito. O que é o vaso da ira para a perdição? São os filhos do diabo que automaticamente já estão preparados para a perdição. Eu não quero falar com filho do diabo, eu quero falar com filho de Deus. Quem é filho de Deus aí diz amém? Quem não é filho? Quero falar com o filho de Deus. Filho do diabo está fora. Deus elegeu para que você seja alguém diferente, alguém transformado, alguém mudado. Por isso que ele fala aqui, ó, o vaso de honra e o vaso de desonra. Aí, você tem o vaso de honra e de desonra dentro da própria casa de Deus também. Teria que ir lá para Timóteo. Porque o vaso de honra era aquele que você guardava ungüentos, aromas, não é? Joias. Isso antigamente era assim. Você tinha aqueles vasos grandes, né? E ali dentro se depositava coisas. Então ele botava perfume, unguento, ele está rindo, sabe onde eu vou chegar, né? Então na casa você tinha os de honra, ficava um lugar bom. E na mesma casa tinha os de desonra. Os de desonra botavam o quê? Fezes, urina, porcaria, vômito. Então numa mesma casa tinha dois tipos de vaso, de honra e de desonra. Por que o de desonra? Porque o de desonra era coisa fedorenta. Aí quando aquele vaso enchia de, sabe de quê, né? Tinha que carregar aquilo para fora, despejar e botar outro. Já o cheiroso não. Então ele está dizendo isso. Tem dois tipos de vaso. No geral existe o vaso de dentro e o vaso de fora. Agora dentro também vai ter, mas é Paulo falando, lá em Timóteo. Numa mesma casa, está falando da igreja. Aqui ele não está falando da igreja. Ele está falando do povo de Deus e do povo que não é de Deus. Então, vaso de desonra aqui são os filhos da condenação. Lá em Timóteo, aí ele está falando de dentro da igreja, que não é o caso aqui. Aí ele diz assim, ó, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória, nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes, o que é dantes? Anteriormente preparou. Então eu fui um vaso preparar, estou falando de vaso aqui, não vou fazer igual o Talibã, não é negócio de vaso não. Vaso, pega vaso, hoje o vaso, é nessa noite. Se vir esse papo de vaso para cima de mim, eu quebro o vaso com tudo. Vamos falar um negócio sério, papo direitinho. O vaso, ele está falando aqui, é o recipiente de guardar. Então eu era um vaso, sou um vaso, ele já preparou para depositar em mim tudo que eu estou falando para você. Aí você é um outro vaso, eu pego tudo que está em mim e jogo dentro de você. Aí você pega alguém lá fora, lá perto da tua casa e derrama tudo dentro dele. Então quer dizer, é igual aquela passagem do milagre da viúva, lembra? Do azeite. O azeite não cessou enquanto haviam vasos para serem cheios do azeite. É a mesma coisa. No dia que você bota, automaticamente você para de receber. Por isso que você tem que ser o quê? Uma pessoa sem tampa,
para receber sempre o azeite, ou unguento, seja lá o que for. Porque se você tem um vaso fechado, se não é de honra, vai ser de desonra. E aí, já viu onde é que vai chegar. A gente está acabando já. 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Sabe o que ele está falando? Que Deus elegeu elementos dentro de Israel, mas elegeu pessoas do mundo. Quem são as pessoas do mundo? Somos nós. A igreja do Deus vivo espalhada pela face da terra. Mas também ele elegeu muitos de Israel para o plano novo. Vê bem, tinha gente que não estava aqui quando eu comecei. O plano antigo, a eleição foi para Israel. O plano novo, a eleição é para a igreja. Então Israel hoje não está no plano da eleição, a não ser aqueles judeus que se convertem. São muito poucos, muito pouquinhos mesmo. Então o plano atual, a eleição é para a igreja. Então quando ele fala que alguns judeus são chamados para fazerem parte da igreja, porque de Deus eles já são, por serem automaticamente de Israel. 25. Como também diz em Oséias: chamarei meu povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Por quê? Quando você tinha a antiga aliança, você tinha Israel, beleza? Israel era o povo eleito, era o povo de Deus. Israel falhou, Deus fez o quê? Virou essa eleição para a igreja. Então ele diz, Oséias chamou a amada a que não era amada. Quer dizer, o povo que não era povo passou a ser povo. Por isso que você é chamado por Deus para fazer a diferença na terra e automaticamente ser coluna e firmeza na casa de Deus. Aí vamos fechar agora para você entender. Isso que a gente está falando aqui é eleição, hein? Predestinação é a natureza, eleição é a chamada. Vou terminar como comecei. Israel é o povo de Deus? Sim. É a menina dos olhos de Deus? Sim. Mas Israel está eleito hoje? Não. Quem está eleito hoje? A igreja, pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, e não pela lei que foi a do Antigo Testamento. Daqui eu não vou mais não, já foi bastante. Pergunta ao teu irmão se ele entendeu muita coisa nessa noite aí, por favor. Com certeza aprendemos mais. Curva a sua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado mais uma vez por nós aprendermos um pouco mais de Ti, por nós aprendermos mais da Tua palavra, por nós aprendermos mais do Deus Todo-Poderoso, porque com certeza nós aprendemos mais e queremos continuar a aprender. Queremos aprender mais e mais, Senhor, porque é aprendendo que nós crescemos, é aprendendo que nós alcançamos a Tua presença maravilhosa. Vamos ficar de pé nesta hora em nome de Jesus.